Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Vamos reagir a este senhor que eu acho que é da Renovação Carismática Católica, o que ele está falando e perceber que o que ele está dizendo é a pura verdade. Vamos entender? O demônio tem até a capacidade de vestir uma túnica de humildade, mas o demônio nunca vai vestir a túnica da obediência. E tem gente achando que a igreja é a casa da sogra, com todo respeito à sogra. É porque tem algumas coisas que eu não concordo. Eu tenho visto umas coisas da missa que não é a minha forma de pensar. Então funda uma igreja para você. Por isso que é mais fácil você dizer, eu sou católico do meu jeito. Não, mas do seu jeito até o inferno é. A igreja tem um organismo de comando. E há 2000 anos ela é comandada. Pronto, olha aí, você está ouvindo o que ele está dizendo? A igreja tem um organismo de controle, de comando. E há 2000 anos a igreja usa desse organismo de controle para controlar as pessoas. Logo, quem quer ser controlado dentro de um conceito religioso, dentro de uma antropologia religiosa, dentro de um conceito, de uma, digamos, de um magistério, de uma tradição religiosa, ele deve seguir essa tradição religiosa conforme a tradição dita as normas e as regras. E nós sabemos que todas as regras da igreja, elas são para o controle das pessoas. Quer manter as pessoas dentro de uma forma, e as pessoas têm que obedecer às regras desta instituição, desta religião. E é isso que ele está dizendo, né? Tem um comando. Desde o princípio, o Papa, os bispos, os padres, os diáconos e os leigos que se dizem inspirados pelo Espírito Santo comandam o povo, a assembleia, as pessoas. E elas têm que obedecer às regras e às normas, de tal forma que elas se tornem cegas para discutir essas normas e as regras. E elas não podem falar contra as regras e as normas, as regras estão ali e elas devem ser seguidas. Esta é a concepção de uma igreja, tanto da Igreja Católica Apostólica Romana, como de todas as igrejas pentecostais, ou, digamos, evangélicas ou protestantes. Todas têm um organismo de comando, e esse organismo de comando ele mantém o controle sobre os seus fiéis. A igreja tem um organismo de comando. E há 2000 anos ela é comandada na fé de 12 homens só. E um traiu, suicidou, entrou Matias no lugar e a vida seguiu. Então a igreja não é lugar de você dar opinião, não é lugar de você dar palpite, não é lugar de fazer do jeito que você gosta, não. A igreja não é democrática, não é lugar de você se manifestar, de falar. Pronto, tá aí. A igreja não é democrática, não é lugar onde você deve se manifestar. Você deve se manter cordeiro e seguir as ordens dos seus líderes. É isso. Qualquer igreja que você pertença tenha este objetivo de que você siga as regras e as normas e não dê opinião. Esse rapaz aqui, que eu não sei como é que é o nome dele, ele está certíssimo naquilo que ele está dizendo. E ele diz isso dentro da igreja e as pessoas não se acordam, não percebem isso, que elas estão sendo robôs, que elas estão sendo manipuladas, que elas estão sendo libridiadas, que elas estão sendo cordeiros, que elas estão sendo controladas pela igreja. Não, elas não percebem. Ele diz isso dentro da igreja e mesmo assim as pessoas batem palma. É o que pensa. A igreja é lugar de obediência. É por isso que o demônio até finge que é humilde, mas nunca vai conseguir obedecer. A igreja está cheia de gente que pinga de humilde para pegar o WhatsApp do padre e ter acesso à sacristia, puxar saco do inferno, mas não tem capacidade de obedecer o padre. Não tem capacidade. Tá vendo? Obedecer. Tem que obedecer o padre. Tem que obedecer o líder da sua igreja. Você não tem direito à opinião. Olha, na igreja você é um mero obediente. A igreja serve para controlar os seus fiéis, para manter os seus fiéis na linha.
Na linha do quê? De um comando que é um organismo que faz com que você não pense mais pelo seu próprio cérebro, mas que você tire o seu cérebro do lugar e enfie o cérebro da igreja, do magistério, da Bíblia, daquilo que eles querem que você viva, e aí a partir daí você se torna um boneco, um fantoche controlado pela igreja. Não tem capacidade. Não, é bom a gente deixar isso. Vocês perceberam aí que o pessoal bateu palma? Tá tudo controlado esse povo aí. Esse povo não tem mais inteligência, não tem mais capacidade de pensar, de agir, de refletir, de dar opiniões. Só seguem aquilo que os seus líderes dizem. Você vai me dizer que isso é o correto, que isso é o certo, que você não pode mais questionar a sua igreja, que você não pode mais reclamar, que você não pode mais dar a sua opinião, que você não pode, nos círculos bíblicos, questionar a sua fé. Então é isso que ele está dizendo aí. Ou você obedece ou você está com o diabo, diz ele. Claro, tá? Porque se é o padre falando isso, amanhã ele está expulso. Porque já cai no ouvido do bispo. Mas como é uma porcaria de um leigo falando, é diferente. Então vamos deixar algumas coisas muito claras aqui. Quando eu conheci Jesus, 25 anos atrás, quantas vezes o padre me chamou na sacristia e me fez de gato? Bom, ele disse que conheceu Jesus, não sei como é que ele conheceu, talvez ele possa explicar para nós como que ele conheceu Jesus. Eu não conheço até hoje, sei de muitas pessoas que não conhecem. Agora dizer, eu tive uma experiência de Jesus, isso não é conhecer. Isso é história para boi dormir. Qualquer pessoa tem experiências religiosas. Tem gente que tem experiência religiosa com uma pedra, com uma cachoeira, com um pássaro, e aí diz que é uma experiência religiosa. Esse cara aí pode ter tido uma experiência religiosa que é puramente biológica, digamos, neuronal, e dizer que foi uma experiência de Deus. Não tem nada a ver, foi uma experiência totalmente matéria, totalmente física, e nada a ver com Deus, mas se usa disso para ludibriar, né, os pensamentos, as ideias dos fiéis. Sapato. E eu fui embora chorando, dizendo, sim, senhor. Daí 15 dias eu marquei uma confissão e disse, 15 dias atrás, a minha vontade era bater na sua cara. Mas o senhor é sacerdote, eu queria confessar esse pecado, porque eu não posso ter esse tipo de sentimento. E eu quero continuar, mesmo não concordando, te obedecendo, porque o senhor é padre, eu não sou. Olha bem, mesmo não concordando, obedecendo. É assim que a igreja prega para você, meu querido. Você tem que seguir a igreja mesmo não concordando com as ideias do Papa, não concordando com as ideias do bispo, não concordando com as ideias do seu padre, não concordando com a ideia do seu pastor, do seu líder religioso. Você tem que seguir aquilo que ele está dizendo. É o que esse camarada está ensinando para a comunidade, para as pessoas. E é isso mesmo que você tem que fazer? É porque ele está dizendo lá de um púlpito que você tem que seguir aquilo que ele está dizendo, porque ele está num púlpito, num lugar de poder, ele está dizendo o correto, é o certo, é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que deve ser a orientação. Vamos lá. A geração de hoje, o padre falou uma coisa que você não gostou, você fala, vai pra merda, eu não preciso de ouvir isso, não. Eu largo essa missa e vou na missa da quinta. Então, as pessoas estão tratando a igreja como se fosse o José da esquina. Tem gente falando do Papa como se o Papa fosse um Zé Ruela da esquina. Tem gente falando de bispo sem nenhum tipo de autonomia. Lava a tua boca! A igreja não é democrática, ela é hierárquica. Pronto. Certíssimo o que ele está dizendo. A igreja não é democrática, ela é hierárquica, ela tem um comando e as pessoas, os crentes, os fiéis devem obedecer. São fantoches na igreja. Compreende isso? Você é um fantoche da sua igreja, da sua fé, da sua religião. Ele está corretíssimo em tudo que ele está dizendo. Baixa a tua cabeça e obedece, porque antes de você, todos os santos, os místicos, os mártires, os concílios, os dogmas, todo mundo obedeceu. Todo mundo obedeceu. E aí ele não conta por que obedeceu. Porque
que obedeceram os concílios? Por que obedeceram a igreja? Porque se não obedecesse, em muitas épocas, o que acontecia com a pessoa que não obedecesse, que não seguisse as regras da igreja? Você sabe o que acontecia na Idade Média, quando havia desobediência. Você sabe aí das guerras políticas e religiosas, onde havia desobediência da igreja católica com a igreja protestante, havia aí uma rincha e brigas. Você sabe aí das grandes dificuldades dentro da própria Bíblia, dizendo ou você segue o nosso Deus ou você vai ser eliminado, e assim também a igreja fez esse tipo de situação em muitos momentos, desde lá de Constantino. Ou todo mundo segue a Bíblia que foi construída no concílio, começou a ser construída no concílio de Niceia, ou a sua igreja vai ser queimada, vai ser destruída. Existe só uma fé daqui para frente, não existe várias igrejas cristãs, mas existe uma só, segundo Constantino e os bispos declararam, e assim ninguém poderia manifestar a sua fé a não ser a fé católica. Então era uma obediência ou muitas vezes a morte. E aí esse camarada vem dizer que as pessoas, todo mundo obedecia à igreja. Obedecia por quê? Porque queria obedecer? Não, obedecia porque era obrigado a obedecer. Então você é obrigado a obedecer o que a igreja te prega, o que a igreja te diz, o que um monte de homens reunidos lá decidem pela pessoa, pela humanidade. Você acredita que ali existe o Espírito Santo dizendo que esses homens têm o poder de dizer o que Deus quer para você? Olha, pessoa, pense melhor. Mas a geração de hoje não obedece o pai, não obedece mãe, não obedece o marido, não obedece os avós, não pede bênção, não fala que está saindo, não... Olha a visão dele, né? De que não obedece o marido. Quem que não obedece o marido? A esposa. Então ele está dando aí, indicando uma visão bem retrógrada de que a mulher deve obedecer o marido. Ela não deve estar junto com o marido, do lado do marido, construir com o marido. Ela não tem poderes, ela tem que obedecer. Obediência é isso, não vai querer agora dizer que ele quis dizer outra coisa. Ele quis dizer isso mesmo. A mulher não obedece o marido, os filhos não obedecem os pais e os leigos não obedecem o que a igreja prega. Então tem que ter essa hierarquia. Quem manda é um homem macho, nem sempre macho, claro, mas macho do sexo masculino, né? Não vamos falar da sexualidade, se é masculino ou não. E este homem é que tem o poder sobre as crianças, sobre os jovens, sobre as suas esposas, e no caso da igreja, os bispos, os padres têm poder sobre os seus leigos. É isso que ele quer dizer. Isso o que é, minha gente? É controle. Você é controlado pela igreja. Qualquer igreja, certo? Você é controlado. E ele está corretíssimo, repito. Obedece o chefe, não obedece o gerente, chega na igreja e acha que essa bagunça que você vive na sua casa, você vai trazer para cá, aqui para você, ó. Se a sua casa é uma bagunça, aqui não. Aqui é a igreja católica, apostólica, romana. Lava a tua boca, inclina a tua cabeça. Tenha respeito. Tá vendo? É isso aí. Ele está falando o que muitos bispos gostariam de dizer, mas que ficaria chato dizer. Muitos padres gostariam de dizer, mas fica difícil, né? Chato dizer. Então ele está falando aquilo que é realmente o objetivo, o centro da igreja. É obedeça, abaixe a cabeça, incline a cabeça, diga amém. Se a igreja diz coma cocô, você come. Se a igreja diz dê o seu dízimo aqui de 10, de 20, 30% você dá. Se a igreja diz isso pode, isso não pode, você tem que obedecer. E é isso, né? A igreja te controla. E a igreja nunca está a favor da comunidade, nunca esteve a favor da comunidade. A igreja foi construída pelos poderosos, sumos sacerdotes, pelos imperadores, e sempre esteve a favor deles, nunca dos camponeses, dos pobres, dos necessitados. A igreja controla os pobres e necessitados e mantém certinho na linha, não para transformá-los em livres,
mas obedientes às regras e às leis da igreja e da política do rei, do imperador. Então você pode perceber que aonde existe igreja, o padre está sempre acostado ao bispo e o bispo está acostado ao prefeito, aos que coordenam a vida social da comunidade. Ele tem sempre um poderzinho ali utilizado para manter os fiéis nas regras e na linha. Parabéns, moço, você falou a verdade. Agora, reflita se isso é bom para você, se isso é o correto para você. Não engula isso de goela abaixo e abaixe a cabeça e aceite tudo. Não é assim, minha gente. Igreja é lugar de controle, é lugar de medo, é lugar de demonstração de poder. Um abraço, tchau, tchau.